majestoso, é poderoso, tem nas mãos domínio, autoridade. Aos Hebreus, capítulo de número 2. Glória a Jesus. Hebreus, capítulo de número 2, versículos 1, 2, 3 e 4. Amém? Eu vou ler todos os versículos e no final, juntos, leremos o versículo de número 2. Amém? Amém. Glória a Deus. Todos encontraram nesta noite o texto sagrado? Digam amém. Amém. Muito bem, vamos ler a palavra de Deus que diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, através dos sinais, dos milagres e várias outras maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Amém? Vamos ler agora o versículo de número 3, vamos lá? Versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Podeis assentar. Amém? O tema que eu dou a esta mensagem desta noite, irmãos, é salvação, um projeto de Deus. Amém? Os irmãos podem repetir o tema comigo? Vamos lá? Salvação, um projeto de Deus. Novamente, diga você: salvação, Um projeto de Deus. amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu me lembro quando comecei o ministério, quando fui chamado para o ministério, eu possuía por volta aí de 25, 26, 27 anos de idade. E no início eu pregava assim como uma metralhadora. Tinha a idade assim do irmão Jefferson, mais ou menos, acho que tem essa idade, por aí ou menos, não sei. Mas eu pregava como uma metralhadora. E muitos irmãos chegavam no final do culto e perguntavam: pastor, o que é que o senhor pregou? Não entendi nada. E com o passar dos anos, irmãos, eu fui moldando a minha forma de anunciar a palavra. Porque nós temos que anunciar a palavra de Deus de uma forma inteligível, para que os que servem ao Senhor entendam, e principalmente, pastor Dermival, aqueles que ainda não servem ao Senhor possam compreender com exatidão aquilo que nós estamos pregando. Então preste atenção na palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, se Deus, Ele tem uma preocupação, esta preocupação chama-se a salvação do homem. Nós, eu e você, nós não damos a mínima para a salvação. Não importamos muito, não pensamos muito sobre salvação, não é, jovem? Não ligamos, em outras palavras, nós não nos preocupamos com a nossa salvação. Mas, diferente dos homens, que é o nosso Deus, Ele preocupa-se e sempre preocupou com a sua e com a minha salvação. E por que não dizer com a salvação do mundo inteiro? Esta sempre foi a preocupação de Deus. Tanto é
que a Bíblia diz que Ele, antes da fundação do mundo, já se preocupava com isso e preparou um cordeiro que morreu no meu e no teu lugar também. E esse cordeiro, diz a Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que Ele é Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Isso para os irmãos entender o quanto Deus se preocupa com este tema, com este assunto. E eu quero nesta noite, meus amados irmãos, nestas poucas palavras, eu quero falar sobre a importância da salvação. A importância que Deus dá à salvação. O motivo que leva Deus a se preocupar tanto e empregar todos os meios e recursos para garantir a mim e a você a nossa salvação. Deus se preocupa com isso. E este assunto, meus amados irmãos, leva-nos a um texto, ou melhor, a alguns textos do livro do Gênesis, do capítulo 6, capítulo 7 e capítulo de número 8, que conta-nos a história de um homem que a Bíblia chama de justo, um homem temente a Deus, um homem reto, e a Bíblia conclui o seu testemunho dizendo, um homem que andava na presença de Deus. E este homem não é outro senão Noé, o grande homem de Deus. Fala-nos também da arca que esse homem construiu, um grande navio que do nada foi construído para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Nesses capítulos que citamos aqui, conta-nos também a história do dilúvio. Histórias essas, meus amados irmãos, que nós já estamos cansados de ouvir falar. Muitos de nós já ouvimos pregações, estudos, já ouvimos histórias infantis falar sobre esses temas, sobre Noé, sobre a arca, sobre o dilúvio, e muitas das vezes, de tanto ouvir estas histórias, nós já não damos mais devida importância a elas. Já não valorizamos. Eu abro aqui um parêntese, meus amados irmãos, para aconselhar a mim, primeiramente, a minha família, em segundo lugar, e depois a toda esta igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Vamos valorizar as histórias da Bíblia. Vamos saborear as histórias bíblicas e receber de Deus a mensagem empregada, a mensagem que contém cada história e de cada personagem bíblico. Esta história, meus amados irmãos, foi registrada tal como as outras para aviso nosso. A Bíblia diz, Paulo escrevendo em uma das suas epístolas, ele diz, olha, tudo que foi escrito simplesmente para ficar registrado na história. Não é isso, pastor? Não. A Bíblia diz que tudo que está registrado na Bíblia, todas as histórias bíblicas, foram escritas para aviso nosso, para aqueles que estão aguardando o momento glorioso da trombeta tocar e nós sermos chamados para o arrebatamento. A história de Noé é muito mais do que uma simples história de um homem que andou com Deus. Aleluia! A história da arca é muito mais do que uma história, pastor João Neto, de uma grande arca ou de uma grande construção que, como eu já disse aqui, surgiu do nada. A história do dilúvio é muito mais do que uma simples tempestade ocasional, né? Muito mais do que isso, meus amados irmãos, porque é a história de um Deus bondoso, de um Deus benigno, de um Deus glorioso, misericordioso, que propôs destruir ao homem que havia criado, mas antes, porém, ele criou um escape para uma família de um homem chamado Noé, que era justo, reto e andava com Deus.